adicionar um vídeo? Não. Já começou ou não? Não, ainda não. Como é que faz? Que horas que é, né? Ao vivo, né? Já está ao vivo? Só faltam Já 3 tá ao minutos. vivo. Cadê o Fábio? Já começou já. Acho que fazer uma função de essa procura. Solicitando a tela aqui. É isso aí. Acho que a procura aparece. Aí. Olá, professor Wilfredo, Tudo bom, bom Fábio? dia, tudo bem? Tudo bom. Como é que está por aí? Tá tudo bem, graças a Deus, e por aí? Aqui está tudo bem, está um pouquinho assim, com relação ao vírus, né? A cidade está bastante controlada, falta de pacientes. Estão trazendo pacientes até de São Paulo por aqui para dar esse suporte. Mas está tudo bem aqui. Sim. Com relação a esta parte da pandemia. E tem muitas empresas que estão trabalhando, o comércio certamente não, apenas o básico, né? E estamos indo bem. Ou seja, a cidade está praticamente com um bom ritmo de trabalho, né? Aqui também tá tudo bem. Wilfredo, você tá me ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo? Sim, sim, está Então. tudo tranquilo. Então eu queria primeiro te agradecer pela sua disponibilidade, né? De a gente falar sobre, a gente tem falado já há anos sobre ozônio. Sim. E eu queria dividir essa live em duas partes. A gente fala um pouco do ozônio, que você é referência nisso, tanto da parte bioquímica, biofísica, a importância dos aparelhos, que tem muitos colegas que já são especialistas nisso, né? Queria mandar um abraço para a doutora Milene Castellani, que está com a gente aqui. Um abraço, Milene, e outros tantos que já trabalham com ozônio. Mas tem muitos colegas também, inclusive fisioterapeutas, que nunca ouviram falar do ozônio, só ouviram falar do ozônio de maneira muito superficial. Então, Wilfredo, eu queria que você falasse, em síntese, da sua história com a ozonoterapia e qual que é a diferença do ozônio que o colega que nunca entrou, o ozônio da atmosfera, o ozônio da camada de ozônio e desse ozônio que a gente usa na nossa clínica. E conta um pouco da sua história, por favor. Certo, Fábio. Eu também, primeiro, quero agradecer o incentivo que você me dá para poder fazer esta live, né? Porque esta live está acontecendo graças a teu convite e a teu entusiasmo de poder fazer isso aqui, né? Realmente, este tipo de divulgação está sendo bastante útil para esclarecer muitas coisas que estão aí no meio. Nós estamos vendo uma série de acontecimentos que está vindo por causa desta pandemia. E o ozônio começou a aparecer, começou a ter nome, né? Porque antes era desconhecido. E dentro desse conhecimento, desse aparecimento, está acontecendo uma série de erros. E aí o ozônio pode estar sendo crucificado por causa de erros que se pode estar cometendo, né? Então, quando se fala de equipamentos, eu vou falar antes assim, para quem, acho que a maioria que está aqui no grupo já me conhece, pelo que está revisando aí, mas de qualquer forma, para quem não me conhece, eu sou físico, eu sou formado em física, tanto na graduação e a pós-graduação. Eu fiz um doutorado em física de plasmas, que é o que me deixa mais próximo disto de trabalhar com ozônio, porque o fundamento básico de fazer ozônio é física de plasmas. Então, a partir de aí, como se sabe, como é que se produz esse ozônio, não? Então, isso é o que me trouxe dentro da parte de ozônio, e dentro da ozonioterapia eu aprendi com os cubanos. Eu visitei Cuba ainda em 2002 para um congresso, um curso de tratamento de água. Quando terminou o curso de tratamento de água, estava acontecendo um congresso de medicina. Então, eu acabei entrando no curso de medicina sendo físico, decía. E inicialmente eu estava surpreso com todo o avanço que eles já tinham.
Mas previamente a isso, a internet ainda não era da forma que nós conhecemos hoje em dia. Já existia relatos de caso na internet. Eu lembro que eu imprimi relatos de caso, uma pilha de papéis, eu dizia, fiquei, quando eu mostrei para meus professores do ITA, eles me diziam, não, isso não existe, não pode ser. Não? Mas, aí depois que eu participei desse curso, eu voltei para o Brasil, já pensando em fazer a máquina, porque naquele congresso estava o Dr. Glacos, a quem sempre tenho a honra de fazer uma homenagem, o Dr. Coimbra, que semana passada fez 90 anos, e está trabalhando, está cuidando dos pacientes ainda. E tem o Dr. Edison, que está em Brasília, que acho que ele também já se aposentou. E quando voltei, fiz as primeiras máquinas para eles. E eles utilizaram as máquinas que fiz. Não? E desde então, aí comecei a trabalhar a ozonioterapia e a estudar também. Comecei a acompanhar os cursos e comecei a me interessar bastante pelas ações biológicas que o ozônio traz. Não? O que o ozônio faz quando entra no organismo? Isso é bastante importante saber, porque isso é o que nos traz confiança de tudo o que nós fazemos. Não? Porque... Isso é importante, Fredo. Só fazer um parênteses, que as pessoas confundem a ação do ozônio tópico em micro-organismo como a ação do ozônio dentro do nosso corpo, como gerando subprodutos. Né? Então, é importante você explicar isso. É a diferença do ozônio tópico e o ozônio sistêmico, né? Certo. Então, aí agora que você comentou isso, eu acho que é bom separar. Quando se utiliza uma máquina de ozônio para ozonioterapia, essa máquina tem que ter oxigênio medicinal. Tá? Correto. E temos outras máquinas que utilizam ar ambiente, por exemplo, para lavar frutas e verduras, para desinfectar ambientes, para colocar na banheira. Tem outras aplicações também, colocar na banheira, desinfectar ambientes, lavar frutas e verduras. E também estão fazendo desinfecção de carros com essa máquina. Né? Então, qual a finalidade dessa máquina que trabalha com ar ambiente? É apenas desinfecção. Com a máquina que tem oxigênio, você pode fazer desinfecção? Você pode. Eu até vou colocar um vídeo depois para quem tem a máquina de ozonioterapia, como é que ele pode usar essa máquina de uma forma controlada para fazer desinfecção do ambiente. Porque ótimo. Sabemos que nesta época é bastante difícil estar até comprando, não é? Dinheiro quase ninguém tem, não? Mas podemos solucionar com aquilo que temos dentro de casa, não? Então, perfeito. Esse ozônio que se produz a partir do ar ambiente geralmente é de uso tópico. Não se pode fazer ação sistêmica com ele. Inclusive tem gente até lavando o cabelo, etc. Tem uma série de aplicações tópicas que trazem bastante benefício. E para aplicação sistêmica você tem que utilizar uma máquina com cilindro de oxigênio. Né? E essa máquina que para ozonioterapia tem que estar calibrada. Tá? Então, a máquina nos entrega concentração de ozônio e nós determinamos o volume. Esse volume pode ser uma seringa de 10, uma seringa de 20, ou pode ser uma bolsa para fazer uma ferida, coisas desse tipo. Não? Então, isso praticamente seria um panorama assim com relação às máquinas de ozônio. Não? E não sei, Fábio, que mostra você? Sim. Deu uma falhadinha no seu vídeo aí, mas aí agora pode continuar, agora voltou. Sim. Então, é isso aí o que nós temos dentro da ozonioterapia. Agora, de que forma se faz a aplicação? Quando você pensa numa aplicação sistêmica, é quando o gás ozônio ele entra no nosso organismo via insuflação retal, por exemplo. Ou também ao misturar ozônio com sangue. Você faz a pequena autohemoterapia ou a grande autohemoterapia.
a pequena automoterapia em volume de 5 ml, se mistura com ozônio e se aplica intramuscular. E a autohemoterapia maior se coleta numa bolsa, volume de 100 a 200 ml, se mistura com ozônio e se devolve de forma intravenosa. E depois temos as partes das infiltrações, que praticamente eu deixaria você contar isso, Fábio, por toda a experiência e tudo o que tem aí, de todas essas aplicações das infiltrações, sobretudo que a fisioterapia está praticamente desenvolvendo cada vez mais esta técnica. Então, eu vou deixar para você falar essa parte, né? E depois temos a forma da água ozonizada com equipamento utilizando oxigênio. Com esse equipamento, nós conseguimos chegar a concentrações bastante altas, sobretudo quando a água é uma água limpa, uma água bidestilada, por exemplo. Essa água bidestilada, ozonizada, é utilizada por dentistas que fazem tratamento de canal. Agora, quem não faz tratamento de canal, utilizando uma água destilada, vai ter uma água ozonizada com 6 ppm, a partir dessa máquina, cujo teor de ozônio é suficiente para causar desinfecção em feridas, por exemplo, em necroses que se tem dentro da boca. Então, isso atua bastante bem, não? E, de outro lado, temos uma outra parte que se utiliza, o óleo ozonizado. Em que consiste esse óleo ozonizado? É um subproduto de ozônio. O óleo ozonizado não tem ozônio. O óleo ozonizado o que carrega são peróxidos. E estes peróxidos têm ação germicida e a causa disso que se utiliza bastante em tratamento de feridas. Não? Se conhece também de que não é apenas germicida, também estimula a formação de novos tecidos. Hoje em dia se vê essas diferenças que quando se trata uma ferida com óleo ozonizado e sem ozonizar, a diferença é a velocidade do tratamento, praticamente. Certo? Certo. Então, Fábio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre estas aplicações das infiltrações que entram mais dentro da fisioterapia. E eu gostaria também que você comente sobre a regulamentação que está vindo atrás da fisioterapia. O que já existe e o que está vindo. Perfeito. Então, Alfredo, dentro da regulamentação que existe é o seguinte, o Programa de Práticas Integrativas, né, em Saúde, que é um programa do Ministério da Saúde que ocorre desde 2006, onde ele iniciou o seu programa com 5 práticas integrativas, acupuntura, homeopatia, entre outras práticas. Em 2017, ele fez um upgrade com mais 14 práticas, 14 ou 17, se eu não me engano, e em 2018, ele acrescentou mais 10 práticas. Dentre essas 10 práticas, em março de 2018, estava a ozonoterapia. E nós, fisioterapeutas, nós temos uma resolução chamada Resolução COFITO 380, resolução de 2010, que ela fala o seguinte, em síntese, todas as práticas que são consideradas como práticas integrativas em saúde, que estiverem dentro das práticas reconhecidas pelo Ministério da Saúde como práticas integrativas, o fisioterapeuta pode atuar. Obviamente, desde que ele faça qualificações. Né? Ainda não definiu parâmetros de qualificação. Dentro da Abraço IPIX, Associação Brasileira de Práticas Integrativas em Saúde, nós estamos criando esse parâmetro, né? Nós estamos, junto com o grupo, com o CT lá técnico, a gente está determinando o que seria ideal, Alfredo, para um mínimo, né? Um mínimo de ozonoterapia, um curso de ozonoterapia. Então é o seguinte, o que essa resolução diz? O fisioterapeuta pode atuar. Eu queria mandar um abraço para o nosso Dr. Clailson, que entrou aqui. O Dr. Clailson, ele é presidente da Abraço IPIX. E eu aconselho todos os colegas que estão querendo iniciar dentro das práticas integrativas, dentro do estudo da ozonoterapia, se associar, porque dentro dessas associações a gente se fortalece, a gente até se defende de alguns argumentos que falam contra as práticas integrativas. A gente se associar, isso fortalece. Mas o que acontece, voltando ao assunto lá das práticas integrativas? Essa resolução, Alfredo, de 2010,
que falam que nós, fisioterapeutas, podemos atuar dentro das práticas integrativas. Quando o ozônio foi incluído dentro em 2018, como tratamento dentro desse programa de práticas integrativas, automaticamente a resolução COFIT 380 abraçou a ozonoterapia. Então, nós estamos regulamentados via resolução COFIT 380 de 2010 a atuar. O que não foi feito ainda foi uma resolução específica, determinando parâmetros, certo? Mas dentro dos nossos treinamentos, que a gente faz junto, inclusive com muita honra, nós somos responsáveis por treinar centenas de colegas fisioterapeutas dentro da IBO3A, né, dos treinamentos que a Ozone Life é onde eu comecei, né? Eu queria também falar para os colegas que há muitos anos atrás não existiam treinamentos disso. Você foi o primeiro que me pegou pelo braço e me orientou dentro da prática da ozonoterapia. E a gente tem feito isso com vários colegas, né? E nossos cursos têm feito esse papel de criar parâmetros para quê? O objetivo não é fazer com que o fisioterapeuta seja ozonoterapeuta. Não, ele continua sendo fisioterapeuta. A gente orienta a usar a ozonoterapia dentro do campo de ação do fisioterapeuta, certo? Só que vai usar a ozonoterapia como uma ferramenta complementar. O que tem acontecido, Wilfredo, é que o que tem acontecido na minha prática clínica, daí a gente está caminhando junto aí por aproximadamente uma década junto. O que tem acontecido? Que esses quadros agudos, por exemplo, de hérnia de disco, os quadros agudos e crônicos de dor, a gente tem conseguido ajudar esse paciente a melhorar mais rápido e ter mais sustentabilidade, certo? E o ozônio, ele é essa ferramenta, ele complementa, ele dá ao colega fisioterapeuta um empoderamento na sua prática clínica, obviamente, melhorando os resultados, o fisioterapeuta vai conseguir melhorar seus ganhos dentro do seu consultório, né? E isso tem acontecido, a gente vê na prática clínica de um modo geral. E eu queria que você falasse, ou eu falasse, sobre o porquê. O ozônio, às vezes, ele é criticado por falar assim, mas o ozônio, eles falam que ele resolve tanta coisa, ele é indicado para tanta coisa. Isso é uma panaceia. Na verdade, quem critica o ozônio por ajudar tanta coisa é porque não conhece os efeitos bioquímicos do ozônio. Então, eu gostaria que você falasse o porquê que o ozônio ele é uma ferramenta tão ampla e ajuda em tantas coisas, porque ele atua na base das doenças. Mas eu gostaria que você falasse sobre isso um pouco. Certo. Também eu gostaria de comentar de que já tem o Conselho Federal de Odontologia que já aprovou o curso de ozonoterapia desde 2017 e há semanas atrás saiu publicado no Diário da União a aprovação do Conselho Federal de Farmácia. Então, hoje em dia... Sim, eu acompanhei. Hoje em dia, você pode tratar a boca e na farmácia você pode tratar o corpo, se quiser contornar essas leis que nos estão regrando por aqui. Não? O Conselho de Enfermagem já tem aprovado, mas ainda está faltando a publicação no Diário Oficial da União. Então, isso é o que já está a caminho. Não? Entretanto, nós vemos muitas discussões sobre a parte médica, se a parte médica vai ser somente experimental ou não. E estou vendo agora sendo apresentados muitos projetos estaduais, porque em época de pandemia você pode fazer qualquer coisa. Assim como estão fazendo todas essas remediações de forma experimental, o ozônio seria mais uma forma experimental. Então, quem sabe, tem esses projetos que foram apresentados, um deles já consiga ser encaminhado e começar a andar para trazer os frutos futuramente, não? Então, correto. Agora vou falar um pouco sobre as ações do ozônio dentro do organismo. Então, isso. Uma das coisas que se fala muito e a discussão cabe em cima disso aí é de que falam que dizem, não, falta literatura, falta literatura. Hoje em dia não falta mais literatura. Aqui temos um livro, temos aqui outro livro, temos aqui outro livro, né? Temos aqui outro livro, temos aqui outro livro, né? Temos aqui um livro que ajudamos a traduzir para o português para veterinários e temos aqui um livro mais dedicado para o fisioterapeuta, não?
Esse livro tem uma ilustração bastante boa sobre as aplicações de fisioterapia. Infelizmente, não se conseguem comprar facilmente, inclusive na internet. Não tem que ir lá no congresso ou buscar a pessoa que fez para... Dessa forma que eu consegui estes livros. Né? Hoje em dia, alguns deles até já se consegue um pouco mais. Então, atrás de cada capítulo destes livros, existe uma centena de referências bibliográficas. Então, argumentos que digam que faltam referências bibliográficas, isso praticamente já deve estar até em desuso. Caiu por terra. Mas ainda os que querem brigar contra, não? Porque parece que os conselhos, às vezes, foram criados por pessoas para dar o contra e não para apoiar e favorecer. Eu estava imaginando, se eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma pandemia, a primeira coisa que eu vou fazer é habilitar que essa ferramenta seja testada, já que estão dizendo ser experimental. Mas nós observamos realmente de que a estrutura política, social que tem, primeiro é dizer não, e segundo é dizer não, e terceiro é dizer não. E se você consegue vencer isso, você está aprovado. É mais ou menos isso. Não? Sim. Então, eu queria fazer uma analogia, Fredo. É a mesma coisa que aconteceu com a acupuntura. A acupuntura, na década de 70 e 80, foi crucificada. Né? E hoje, falar mal de acupuntura é sinal de... Fica feio para o profissional, é sinal de desatualização, de incompetência. Então, o ozônio está passando por esse processo, né? Naturalmente, como todas as práticas naturais aqui no Brasil. Né? Pode continuar. Sim, então, vou comentar assim, rapidamente sobre as ações biológicas do ozônio. O que faz o ozônio quando entra no nosso organismo? O nosso organismo ele está formado por matéria inorgânica, matéria orgânica. Dentro dessa matéria orgânica temos material orgânico nitrogenado, material orgânico sulfurado, né? E por aí tem alguns outros mais que podem estar escapando da linha. Então, o que faz o ozônio? Ele vai reagir com cada um destes subprodutos. O ozônio, depois que entra no organismo, 3 minutos depois, já não existe mais ozônio. E o que ele faz? Ele se transforma em muitos subprodutos, que são oxidantes destas matérias orgânicas, inorgânicas e orgânicas que mencionei, e entre eles temos, por exemplo, o óxido nítrico. Este óxido nítrico, que hoje em dia se está falando dentro deste coronavírus, de que dos problemas que está dando este coronavírus é a trombose, você aplicando ozônio, você já vai prevenir ou vai cuidar desta trombose. Então, correto. Nós vemos assim, dessa forma, porque trata diabetes. E aí nós vamos buscando as causas. Porque aumenta a vascularização, chega a irrigação nas extremidades e você evita a vascularização. Evita a necrose, desculpe, não? Então você provoca a vascularização. Então, ações como essa é o que se vê dentro do ozônio. E também dentro destes subprodutos se vê a função de que melhora o sistema imunológico. Por quê? Porque aumentamos oxigênio a nível celular. Aumentar oxigênio a nível celular neste paciente que está com coronavírus vai ser muito gratificante para ele, porque isso é o que está faltando para ele combater os vírus lá dentro. Também, né? E de uma outra forma, ele evita a multiplicação do vírus, porque o vírus, uma vez que está aí, ele está tentando se reproduzir, e na hora dessa reprodução é que o ozônio inibe essa reprodução. Então, e o trabalha com aquilo que tem para... É importante a gente... Não. O ozônio é só um apoio. Hoje de manhã o doutor Lamberto Reis estava dando uma palestra na China que fala exatamente isso. O ozônio não é medicamento. O ozônio é apenas um estímulo que o próprio organismo faz o seu trabalho para tratar uma série de doenças. E por aí vemos, quando se vê tratamento de dor, não? Todas as causas inflamatórias, o ozônio vai gerar os anti-inflamatórios. E aí nós vemos essa causa de por que vem o tratamento de dor com ozônio. Não? E certo. Acho que alguém perguntou aqui, Fábio.
Tá falhando um pouquinho, Fredo. A sua imagem agora, nesse momento, está falhando um pouquinho. Não sei se você está me ouvindo. Pode Oi, falar, Fredo, eu Fred. perdi um. Ah, tá. Eu vou falar um pouquinho aqui. Essa é uma dessas questões básicas da questão da função bioquímica do ozônio, que você falou importante, é a modulação das citocinas inflamatórias, né? Modulação do processo inflamatório, porque muita gente não sabe, que eu acho que o ozônio é fantástico, por quê? Tamanha inteligência bioquímica que ele tem. Porque ele consegue, nesses processos inflamatórios, que é muito importante para o fisioterapeuta, que boa parte, a grande parte dos pacientes que nos procuram é por alguma queixa nas doenças osteoarticulares. Processos inflamatórios, degenerativos da cartilagem, degeneração por hérnia de disco. Então, o ozônio ele consegue preservar a parte boa do processo inflamatório, que a inflamação vem com o objetivo de reparo tecidual, e ele consegue inibir a parte ruim, que é aquela parte algogênica, onde essas citocinas pró-inflamatórias irritam nervos. Eu te confesso, Fredo, que em 20 anos de formado eu tive contato, eu estou sempre buscando, estudando magnetoterapia, laser terapia, magnetoterapia de campo pulsado, várias técnicas. O ozônio ele conseguiu me surpreender muito, porque ele tem essa inteligência bioquímica, ele consegue otimizar aquilo que é importante, inibir aquilo que causa a queixa maior do paciente, que é a irritação dos nervos sensitivos por essa sopa inflamatória que a gente tem, né? Então, uma das bases do ozônio que a gente fala, outra coisa que é extremamente importante, que o ozônio é uma ferramenta de amplo espectro, porque às vezes nosso paciente vem procurando só por uma questão de uma artrose de joelho. Aí, de repente, com uma técnica de insuflação retal de ozônio, ele percebe que ele melhora a fadiga, ele melhora a disposição, ele relata que está gripando menos, ele relata que começou até a enxergar melhor. Por quê? Por boa parte por esse conjunto de fatores, melhora do óxido nítrico, melhora da reologia sanguínea, melhora da oxigenação intracelular, melhora da ativação das mitocôndrias, né, Wilfredo? Na verdade, Sim. é a nossa usina de energia da célula. Então, eu te confesso que o ozônio, lá atrás, quando a gente começou a estudar isso me encantou, porque eu já conhecia um pouco de biologia celular, eu estudava sempre ortomolecular. Eu falei, se eu tenho terapêutica, e se o colega for bem treinado, praticamente é zero efeito colateral em mãos bem treinadas, que é o que a gente fala muito nos nossos cursos, é a biossegurança. E uma técnica que ela é segura, isenta de efeitos colaterais, porque desde 2002 a revista Science falou que em processo de ativação das células do sistema imunológico do nosso organismo, então é impossível você ter alergia a um componente que é bioidêntico, é uma biomolécula. Então, é algo que realmente, para a gente que trabalha com isso, a gente fala que a gente nunca se cansa de trabalhar com ozônio, porque por mais que a técnica seja a mesma, os resultados são a gente que trabalha com isso há muitos anos, e no dia a dia os pacientes sendo ajudados por essa técnica. Então, eu aconselho os colegas fisioterapeutas a procurar estudar essa técnica, porque é realmente um divisor de águas na prática clínica do colega fisioterapeuta. Você está me ouvindo bem, Wilfredo? Se está entrecortando, mas já consegui entender. Mas deu continuidade. Eu vi algumas mensagens aí dizendo que se estava travando muito. Mas deu para entender o que você falou. E uma coisa que se escuta bastante sobre a parte esta de profiláctica. E ontem estava conversando com o Benjamin, que já conhece que
Doutora Márcia, muito obrigado por sua visita, por sua presença. Agora estou te ouvindo bem, Frido. Eu acho que a internet aqui... Agora eu vou... coloquei o 3G aqui. Ah, tá. Agora eu tô te vendo bem. Te ouvindo bem. Certo. Perfeito. Eu acho que foi a internet aqui, então, que deu problema. Então, apenas... aqui estava tudo bem. Sim. Apenas estava cumprimentando a doutora Márcia Consulin, que acabou de entrar, e seus comentários sempre me engrandecem mais ainda. É uma querida amiga, doutora Márcia. Então, eu estava conversando com Benjamin sobre a aplicação profiláctica que se pode fazer em trabalhadores que estão na área da saúde. Não? Então, quem conhece ozônio e está trabalhando na linha de frente, teria que estar fazendo ozônio, pelo menos de uma forma preventiva, para evitar essa contaminação, e mesmo que se contamine, certamente não vai desenvolver como qualquer outro paciente, não? Ele vai... Sim. Oi, Fredo, essa questão do ozônio do profissional que está principalmente de frente com a luta contra o Covid, é importante a gente realçar que o ozônio sistêmico, né, hoje, dentro da fisioterapia, a gente usa muito a insuflação retal de ozônio, a importância dele, inclusive, em muitas publicações, que é o ozônio otimizando as enzimas, o nosso sistema antioxidante enzimático, que é através de 3 substâncias, né? A superóxido dismutase, a catalase e a glutationa peroxidase, que é uma das principais defesas, barreiras contra essas infecções. Porque aquilo que você falou é importante, mesmo que o profissional ele seja contaminado pelo vírus, com toda certeza a gente espera que há uma diminuição das comorbidades, das complicações desse vírus, né? Então, independente de qualquer coisa, a gente percebe isso, a gente está mais tempo, como o ozônio na gente, nos familiares, nos pacientes, ajuda no sistema imunológico do paciente, né? E hoje a gente está Então, assim, teoricamente, na prática, seria impactante demais o ozônio sistêmico na prevenção, principalmente dos profissionais que estão diretamente enfrentando essa pandemia, né? Sim, com certeza. Com certeza, isso aí é praticamente o que se deve praticar, e certamente essa cultura vai avançando aos poucos, não? Cada vez tem mais profissionais descobrindo ozônio, e atrás disso é o que praticamente se está avançando com toda essa parte de ozônio. Esta pandemia praticamente trouxe à tona ozônio de várias formas. Então, o nosso dever é cuidar de que não seja mal usado esse ozônio, não? Porque se ele é mal usado, certamente ele vai acabar a sua história por aí mesmo, não? Nós Correto. teremos essa tarefa de estar resguardando tudo isso aqui. Só para mencionar isso aqui, nós estamos trabalhando, eu quero parabenizar a doutora Milena Castellani, que está aqui nos escutando. Tem um trabalho de TCC que ela orientou. Por exemplo, trabalhos como isso é o que vão engrandecer mais a ozonioterapia. E eu incentivo a todos que estão aqui
quem está fazendo algum curso, alguma pós-graduação, que foque mais ou menos como levar isso, porque quando se pensa em temas de trabalhos de pesquisa, a parte de ozônio é muito grande. Nós já conhecemos bastante, mas falta ainda muito para ter Correto. todas as respostas. Inclusive para ter as respostas, por que não funcionou em tal paciente? Porque não é todo em mil maravilhas, não todo funciona assim 100%. Não sabemos disso. Não? Então, verificar por que em tal paciente não funcionou. Podemos fazer de uma forma mais pontual tudo o que está acontecendo dentro do nosso dia a dia. E nós estamos preparando um encontro de um pré-congresso que deve estar acontecendo em umas 3 semanas, porque o nosso encontro internacional, que vai ser no mês de setembro, nós vamos fazê-lo via online. E estamos preparando toda a plataforma, e neste pré-congresso vamos orientar a todos que tiverem relatos de caso a como fazer esses relatos de caso. Né? Perfeito. O ano passado, no primeiro encontro, nós tivemos ao redor de 50 trabalhos, 2 trabalhos da área veterinária já foram publicados em revista científica, e outros trabalhos da área médica também que está sendo discutido aí para que se leve na frente, mas isso vai depender de nós, vai depender do grupo, vai depender de cada um de nós apresentar um relato e ser praticamente um testemunha de que isso funciona ou não funciona. Contem também aquilo que não funciona. Não se preocupem de que tem que dar certo, tem que dar certo. E quando não dá certo, nós temos que verificar por que não deu certo. E isso é o nosso trabalho, praticamente, não? Então, eu oportunamente vou divulgar para todos esse pré-congresso, que vai ser bem curto, orientado sobretudo para fazer como se faz relatos de caso. Vamos ter um pouco da parte das ações biológicas, que é o que mais pega com todos, que o conhecimento de base, e as formas de aplicação que praticamente já quase todos estão dominando. Então, formalizar o conhecimento é importante, não? Porque o resultado vai vir com essa base, com esse conhecimento é o que se vai trazer todas as respostas que vamos ter um pouco na frente. Então... Certo. E isso é importante, Fredo, porque às vezes tem profissionais como eu, que já estamos aí há 20 anos de formado, mas às vezes está fora da vida acadêmica, né? Tem muita experiência clínica, mas está fora desses detalhes de como publicar, o protocolo, a maneira de publicar. Então isso vem até para mim, inclusive, que para você que fez mestrado, doutorado, que está mais próximo dessas questões, é importante trazer para a gente, porque a gente sabendo passo a passo como fazer isso é incentivo para essas publicações, né? Sim. Mesmo sendo relatos de caso que são o cotidiano que vocês fazem, transformá-lo numa informação, vamos chamá-la assim, científica, porque nós temos o antes e depois, e se temos alguns exames para comprovar, é muito melhor ainda, né? Então, isso é mais ou menos o que vamos estar fazendo nas próximas semanas, esse pré-congresso, e o encontro oficial será no mês de setembro. Nós queríamos trazer mais profissionais, íamos fazer aqui em São José dos Campos, porque aqui é praticamente onde o Brasil me acolheu, e eu quero engrandecer também a cidade de São José, porque sou parte dele, não? Então, tudo isso assim, me entusiasma fazer essas coisas, mas agora vamos fazê-lo de uma forma virtual, cada um em casa, e estamos fazendo todo esse preparo para ter um bom evento, e com muitas informações. E oportunamente les estarei passando o aviso para cada um de vocês. Né? Beleza, Fredo. Eu queria falar só para os colegas fisioterapeutas que estão aí, que hoje é quinta-feira. Na terça-feira, eu recebo um paciente de Viçosa, ele vem eventualmente aqui para fazer o ozônio. Tem hernia de disco refratária a outros tratamentos e ficou sabendo do ozônio e veio em mim. A gente já quase no final do tratamento, ele teve um machucado no joelho e aí foi no ortopedista, e o ortopedista pediu uma ressonância do joelho e aproveitou o histórico dele de coluna grande, aproveitou e fez uma nova ressonância da coluna.
onde foi falado para ele que ele não tinha hérnia de disco. E ele tinha hérnia de disco, só que a ressonância dele estava em Juiz de Fora, em virtude da pandemia, e não teve como pegar. Então, ou seja, nós vimos um relato de um paciente que tem hérnia de disco, depois de 18 aplicações de ozonoterapia, ele fez uma nova ressonância e a hérnia, segundo o ortopedista, ele não estava mais lá. Eu não tive contato com essa ressonância, ele me falou essa semana. Então, eu acho que essa é a grande vantagem, né, do ozônio, liberando fatores, atuando ali na produção dos fatores de crescimento e regeneração, onde pela primeira vez a gente consegue, de uma forma natural, cicatrizar tecidos biológicos lesionados, né? Isso é a gente poder publicar isso, não publicar, colocar pelo menos como relatos de casos, né? Sim. Isso é fundamental, né? E outro recado que eu queria dar, Wilfredo, é o seguinte: os colegas, eles estão pedindo muito questão de cursos, qualificação e tal. A gente está montando, em virtude dessa pandemia, eu tinha um pouco de receio de fazer isso, mas em virtude dessa pandemia, é melhor que a gente faça um treinamento seguro online, mesmo que o colega corra atrás depois de práticas que isso vão acontecer, do que não ter treinamento nenhum. Então, a gente vai estar formatando um treinamento para isso, e quero te convidar para falar da parte de aparelhos, essa parte que você domina tão bem, porque você é uma referência para mim, Wilfredo, sem rasgação aqui de seda, você é uma referência pelo seu conhecimento e pelo carinho que você teve comigo desde o início, me recebeu na sua casa, quando as outras associações não nos recebiam, nós, fisioterapeutas, você me deu a mão e hoje a gente consegue, hoje, graças a Deus, no ano de 2019 eu tive o prazer de palestrar em 2 congressos internacionais, o congresso da EBO 3A e o congresso lá no Salvador, Bahia, e eu devo toda essa projeção, primeiro a Deus e a você também, que foi o start da minha carreira dentro da ozonoterapia. E aconselho os colegas fisioterapeutas que estão aqui, essa live vai ficar gravada, a procurarem o Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações, procurarem também a associação Abraço e Pix, cujo nosso presidente, o Dr. Clailson, que é um cara fantástico, tem um conhecimento da legislação incrível, e procurar essas associações para a gente não fazer nada sozinho, né? Porque quando a gente se junta, a gente se fortalece, né, Wilfredo? Com certeza. Sozinho a gente perde força, né? Com certeza, com então, certeza. Isso nos vai fortalecer cada vez mais. Fábio, eu acho que tem algumas perguntas aí, podemos responder algumas perguntas. Aqui a Daniela está perguntando sobre este livro aqui. Eu não sei se vocês conseguem ler de forma direta o livro, porque eu estou vendo de forma espelhada. Ele espelha. Uhum. Ele espelha, né? Mas depois podem entrar em contato comigo e me pedir aí, inclusive na página do Instituto tem uma lista onde diz literatura. E nessa literatura nós estamos colocando todos os artigos que existem, alguns que estão com acesso livre, vocês podem entrar e baixar o artigo, e alguns que pelo menos temos a referência. É por isso que estou pedindo, quem tiver um TCC, um trabalho de pós-graduação, coisas desse tipo, que me passem, porque pelo menos para colocar na nossa lista, que já esteja aí, e quem quiser mais tarde já fica disponível para fazer consultas bibliográficas, né? Então, estes livros também estão aí. Entra no site do ibo3a.com.br e busca a parte de literatura. E aí tem uma lista de referências bibliográficas. Aí não tem o endereço onde comprar, mas isso depois se busca na internet e você consegue comprar. Saiu também publicado ontem a 3ª edição da Declaração de Madrid. Correto. Infelizmente não vai dar para passar cópia, porque tem que ver só online. Você tem acesso em um único computador para ver a declaração lá. Eu imagino que mais tarde vai aparecer a versão em PDF e logo todos estarão tendo essa versão de PDF dessa declaração. Certamente é bem parecido com o que a World Federation publicou. Não temos muitos avanços em cima disso, porque se trabalhou bastante nesta edição da Declaração de Madrid sobre a questão de regulamentação de equipamentos. Aí tem umas discussões que aos poucos se está arredondando essas partes, e eu acho que mais tarde vai chegar num consenso e dizer, vai ser assim, pronto. Ou vai ter uma faixa de tolerâncias de tanto a tanto, coisas desse tipo. E isso aí é o que se está avançando com relação a equipamentos.
com relação às práticas de aplicação, praticamente quem já Isso. trabalha, já sabe, já conhece, não tem novidades, não tem uma nova Isso que forma eu de ia te perguntar. aplicação. Sim. Isso que eu ia te perguntar, se houve novidades dentro dessa parte de atuação clínica, né? Isso aí está tudo mais ou menos igual, né? Está mais ou menos igual. Tem, dentro daquele consenso daquilo que está publicado, porque tem aquela aplicação sublingual que realmente é desnecessário, eu não aconselharia fazer, eu não faria comigo. Dizem que é fácil, mas existe o risco de se intoxicar. Aspirar. Só quem se intoxica que sabe qual é a dor que se sente depois dessa intoxicação. Eu não recomendo ninguém passar por isso, eu já fiz, não fiz essa parte, mas então não recomendo ninguém fazer isso. De outro lado, tem aquele gás que se coloca na narina e depois você coloca e vai emitindo um som para que o gás saia pela boca. Também é bastante irritante, desnecessário, porque tem técnicas mais simples, como lavar com soro ozonizado, que resolve bastante bem. E hoje em dia, até passar uma gota com óleo ozonizado na narina e você já resolve também dessa forma. Eu vi resultados bastante interessantes. E a outra forma que o Dr. Pérez Olmedo divulga bastante a aplicação endovenosa do gás, também, enquanto não se tem a segurança, é melhor não estar testando. E enquanto você não esteja no hospital, resguardado com quadro médico, é melhor não estar testando esse tipo de aplicações. Então, isso é mais ou menos o que está dentro desta declaração de Madrid, não? E o que se está exigindo dos pacientes que tenham o exame do G6PD, que é o mais crítico. Correto. E hoje em dia parece que estão aparecendo mais pacientes com isso. Não sei, é uma coisa que parece que quando antes ninguém sabia que era, nem pedia. E agora que sabem que é, parece que aparecem mais pacientes. Mas, fora isso, praticamente não tem mais novidades. Isso aí é o que tenho para contar sobre esta declaração de Madrid. E praticamente os valores que tem sobre as concentrações são as mesmas que estão no protocolo anterior. Tá? Correto. Então, Alfredo, eu queria frisar a segurança da prática, porque, como você disse lá atrás, é um momento extremamente importante a gente evitar intercorrências. Às vezes as intercorrências que acontecem não é diretamente a prática do ozônio em si. Às vezes é uma falta de cuidado, às vezes o colega querer fazer uma aplicação onde ele não tem domínio da anatomia local, né? Então, nos nossos cursos, a gente fala muito sobre essas questões, às vezes até o aluno relata que ele sai um pouco com medo, mas na verdade é porque a gente bate muito na tecla dessa questão da segurança, de evitar nesse momento que está passando por uma fase de regulamentação em vários conselhos, evitar que algum incidente ou acidente aconteça, né? Isso é extremamente importante nesse momento, a gente atuar com práticas onde a gente faça de maneira segura, né? sim, exatamente. Então, dentro do que os cursos está acontecendo, sempre vai primar a parte básica, não? Entender as ações biológicas de ozônio, isso é importante, e as técnicas de aplicação. Vocês viram dentro do Conselho de Farmácia, eles emitiram na resolução que vai ter 90 horas de curso para habilitação e aproximadamente 60 horas devem ser práticas. Então, eu imagino que na fisioterapia não vai ser muito diferente, porque a prática praticamente vai ser o que vai dar, vai consolidar melhor o conhecimento, não? E isso se deve estar estruturando cada vez mais e cada instituição vai estar estruturando melhor toda essa formação de conhecimento. Não? Isso. Eu queria falar, inclusive, que dentro da Abraço Pix, a gente está redigindo um manual, né, dentro da fisioterapia, um manual onde a gente vai tentar criar parâmetros, né, e horas onde a gente vai sugerir um treinamento ideal. Porque é importante que o colega entenda, que está aí, que não pratica a ozonoterapia, que
todo o processo de conhecimento, ele passa por um processo, é necessário um tempo. O aluno faz o curso, ele vai atuar na clínica, novas dúvidas vão aparecendo, ele volta para novos cursos com dúvidas que veio da tentativa de aplicar, da aplicação na prática clínica. Aí no curso ele tem um aproveitamento maior. Eu falo que todo curso você aprende, usa, volta com mais dúvidas, aprende, usa, e isso é que vai fazendo um curso ser avançado. Não é nem só o curso em si. O curso básico e avançado, eles perguntam muito qual é a diferença de um curso básico e um curso avançado. O curso básico e avançado, além dos conhecimentos que a gente libera no curso, é também a capacidade do profissional em absorver esses conhecimentos. Não adianta você querer participar de um congresso avançado, igual você já fez, organizou vários aqui no Brasil. Um profissional que acabou de ter o conhecimento, ele vai ficar um pouco perdido, né? Então, o estudo do ozônio ele tem que ser algo contínuo, né? Algo contínuo. É impossível um profissional responsável ficar, você vai concordar comigo, ficar satisfeito com apenas um curso de ozônio. Concorda, Fredo? É difícil, né? É difícil. É difícil. O processo de aprendizado ele vem com o tempo. Aprende, usa na prática clínica, volta com mais dúvidas no segundo curso, usa na prática clínica e assim o profissional vai moldando e vai lapidando o seu conhecimento, né? Certo. Só para responder aqui uma pergunta que disse que o que vocês acham melhor do protocolo, de Madrid ou de Cuba? Na verdade, os dois são os mesmos, não? Porque o protocolo de Madrid foi construído em base dos conhecimentos de Cuba. Quem formatou o protocolo de Madrid foi praticamente a escola cubana. E, bom, aí tem umas brigas. Quem copiou quem, isso já não me corresponde a mim. Não nos diz a respeito. Estar explicando tudo isso. Mas quem fez o protocolo de Madrid foram os cubanos. Eu lembro que em 2010, antes de que saia o primeiro protocolo de Madrid, eu participei do congresso em Cuba, onde o Dr. Frank Hernández, que hoje em dia está em Santiago, em Chile, ele fez uma apresentação de que por que a concentração de ozônio para a insuflação retal não deve ser maior de 40 miligramas por litro. Ele apresentou estudos de 20 anos, onde, inclusive no livro dos cubanos, o livro dos cubanos que alguns de vocês já têm, este aqui, vocês vão ver concentrações que se utiliza de 57 miligramas por litro. Isso não se pratica mais. Este livro foi editado antes desse congresso. E depois desse congresso aparece no primeiro protocolo de Madrid, quem tiver vai revisar. Insuflação retal, concentração máxima 40. No último que saiu, no segundo que nós já tínhamos, está 35. E no último que está saindo também é 35. Então, de onde vem isso aí? E de uma base de conhecimento que está vindo para frente. Agora, com relação à quantidade de ozônio aplicada por dia, aí sim, os cubanos e os de Madrid têm uma diferença. No protocolo de Madrid, por dia, chega mais ou menos o máximo a 10 miligramas por dia. E o próprio Calunga disse, não, nós podemos fazer até 16 miligramas por dia. Eu dou crédito a Calunga porque ele é fisiologista e ele sabe onde que se está aplicando. Agora, todos os pacientes precisam esses altos valores? Certamente não, são muito poucos. Então, aí cabe bastante o conhecimento de um ozonoterapeuta. Saber qual é a dose que tem que fazer com seu paciente. Não é uma tabela que está no livro que vai aplicar no paciente. E isso aí é o que se aprende. E se aprende não nem sequer fazendo curso, senão sabendo tratar o paciente, sabendo ter esse efeito da resposta para poder... O que eu vou fazer com esse próximo paciente? A tabela ou o que o paciente vai pedir? Então, e essa experiência que cada um dos profissionais vai ganhando. E isso é o que nós estamos vendo hoje em dia, né? Fredo, tem uma dúvida muito comum que já perguntaram aqui. Isso vem direto, os alunos perguntam. Eu gostaria que você, com a sua experiência, falasse disso. Você participou desse processo de evolução, dessas novas técnicas que vêm sendo faladas. Eu queria que você falasse sobre isso. Confunde-se muito de técnica sistêmica, técnica tópica, e muitos acham que
o ozônio auricular substitui a insuflação retal de ozônio como técnica sistêmica. E eu tenho falado que não. O ozônio auricular pode ser útil em algumas situações, mas ainda faltam o volume total de ozônio que chega a nível sistêmico. Até mesmo alguns sugerem que o ozônio poderia. Eu gostaria que você falasse isso para a gente, das limitações e as indicações para ozonoterapia auricular. Então, com relação a ozônio auricular, na verdade não tem trabalho científico publicado. A única coisa que se sabe é que o ozônio é um desinfectante e um biocida, e quando aplicamos no ouvido, nos aplicamos pensando nessas funções. Então é uma aplicação, é considerado como sendo uma aplicação tópica. Entretanto, tem pacientes como os pacientes com TEA ou Alzheimer, quando fazem essa aplicação, tem resquícios de oxigênio que chegam no cérebro, porque o que se vê é a resposta. Paciente que aplica dessa forma, mas não é uma ação sistêmica. É um canal e um conduto que leva uma mínima quantidade de oxigênio que traz essa resposta. Tá? Então, ele é considerado como sendo uma aplicação tópica, não é uma aplicação sistêmica. Não vai substituir a insuflação retal. Não? Então, quando se aplica na auricular é para, por exemplo, as vias aéreas. As vias aéreas vai sair o gás pela narina, pela boca, por isso que tem que fazer com cuidado. Hoje em dia, praticamente, se está praticando aplicar no auricular apenas com seringa. Com seringa que vai de uma seringa até 3 seringas de 60 ml, com concentração que varia entre 10 e 20. Tá? Ok. Não se recomenda mais fazer direto da máquina no paciente. Tomar cuidado com isso. Não? Correto. Isso é importante, Fred. Obrigado por vir de você isso aí, porque existe mitos com relação a isso. O fato de ter uma mínima dose, às vezes um mínimo efeito sistêmico a nível cerebral, isso não substitui o efeito sistêmico total que o ozônio retal faz. Né? Isso que a gente tem falado nos nossos treinamentos aqui. Né? Sim. E, Fredo, a gente pode fazer as considerações finais, porque o tempo já está chegando, eles podem cortar a nossa live aí. Alguma coisa que você queira falar? Certo, Fábio. Eu acho que foi muito bom conversar e fazer toda essa troca de experiências com você e convidar para todos de que vamos ter futuramente esse pré-encontro e depois vamos ter o encontro científico, vai ser de uma forma virtual e incentivo a cada um de vocês que já tem experiência, que já estão fazendo trabalhos, a preparar esses relatos de caso. E nós vamos formatar como é que vai ser esses relatos de caso e estaremos publicando também nos próximos anais do encontro. Então, agradeço a presença de todos. Eu não vou mencionar nomes não aqui, mas tem uma lista bastante grande aqui. E um abraço para todos. Então, eu vou fazer minhas considerações, Gilfredo. Primeiro, te agradecer pela sua disponibilidade, né? E você é uma referência para nós todos. Então, esses conhecimentos vindo de você, isso ajuda a consolidar muito essas informações, né? Porque tem muitas informações pulverizadas por aí, então por isso que eu quis fazer questão de tocar em alguns assuntos que são um pouco contraditórios, vindo de você, que acompanhou toda essa fase, essa evolução científica do ozônio, essas atualizações de protocolo. Eu queria agradecer aos colegas também que estão aí, muitos amigos aqui, tem alunos meus aqui, alunos nossos do curso, tanto em Belo Horizonte quanto do curso aí em São José dos Campos. E queria dizer aos colegas, né, o fisioterapeuta, que a fisioterapia ela é um campo que vai se dar muito bem dentro da ozonoterapia, porque boa parte dos nossos pacientes são com dores crônicas, dores osteoarticulares, hérnias de disco, né? Nós criamos um ambulatório, o SOS Hernia de Disco, justamente motivado pelos efeitos da ozonoterapia dentro desses quadros de radiculopatia. Então, agradecer a todo mundo e um abraço para você, viu, Fredo? Tudo de bom, viu, querido? Para você também. Aqui alguém, eu só para finalizar, já não vou me despedir novamente, só para responder algumas perguntas aqui sobre... ok, vai respondendo aí. Sobre o BEG com ozônio. Geralmente, quando se faz o BEG com ozônio, é um saco plástico de PVC cristal transparente. Esse saco plástico pode ser adquirido nas lojas de embalagem.
as lojas de papelaria também têm. E as medidas vocês podem escolher de acordo com o tamanho do membro. Não precisa